Olá pessoal, bem-vindos a mais uma videoaula do nosso curso de Mecânica Geral. Nesta videoaula eu vou apresentar a parte 7 do conteúdo Centroides e Centros de Gravidade. Bem, nesta videoaula eu vou apresentar um exemplo, para determinar o centroide, de uma figura composta, tá certo? Então, primeiro eu vou apresentar esse exemplo, baseado no que a gente viu nas aulas. Então, primeiro eu vou apresentar um exemplo de uma figura composta, depois eu vou apresentar um exemplo, de determinação de centroide por meio das integrais, tá certo? Ou seja, de uma figura que é definida por meio de uma equação, E por último eu vou apresentar um exemplo relacionado a cargas distribuídas, tá certo? Então, eu vou apresentar uma série de exemplos, no caso, 3 exemplos. Então, o primeiro deles eu vou mostrar aqui como é que a gente faz para determinar o centroide de uma figura composta, tá certo? Figura composta de figuras usuais, Como eu comentei nas primeiras aulas, compostas por figuras comuns ou usuais, Como triângulos, retângulos, circunferências, semicírculos ou círculos, entre outras formas, tá certo? Que a gente viu também, que eu apresentei também aquela tabelinha, Que vocês têm acesso no livro e que vocês podem utilizar para determinar os centróides de figuras compostas, beleza? Então vamos lá, pessoal. O exemplo é o seguinte: para a área plana mostrada na figura, determine a localização do centroide. Então a área é essa aqui, Então eu tenho aqui a referência aos eixos de coordenadas, x e y, tá certo? E aqui vamos ver, essa figura aqui ela pode ser formada, Ela é formada, na verdade, por figuras mais simples, Então vamos ver como é que a gente consegue formar essa figura plana aqui a partir de figuras mais simples ou figuras usuais, Então o que é que a gente percebe aqui, a primeira figura mais simples aqui de todas que a gente consegue identificar na hora é um triângulo, Então aqui, eu tenho embaixo, um triângulo, tá certo? Eu vou ter um triângulo, como vocês podem perceber aqui, se a gente considerar aqui, se não tivesse esse furo, eu teria aqui um retângulo, Então eu tenho um triângulo, um retângulo, um semicírculo aqui, para essa parte de cima, Logo no final do retângulo eu tenho um semicírculo e eu vou ter aqui, um círculo, retirado dessa figura, Então eu tenho uma espécie de furo aqui, um furo circular aqui entre, ou fazendo parte, do retângulo e do semicírculo. Então eu vou ter aqui um triângulo, um retângulo, um semicírculo e um furo, Sendo o triângulo, o retângulo e o semicírculo, áreas positivas, ou seja, a soma delas, vai formar essa figura externa e eu vou ter que subtrair uma seção circular aqui, como está representado em branco, Então essa figura ela é composta por um triângulo, um retângulo, um semicírculo e um círculo por meio de uma subtração de área, Então vamos trabalhar aqui com 4 áreas, um triângulo, um retângulo, um semicírculo e um círculo, tá certo? Então eu vou identificar aqui, vou identificar aqui o retângulo, certo? O retângulo, na cor vermelha, Vou ter um retângulo. Então eu vou chamar isso aqui de figura 1 ou área 1, Eu vou ter um triângulo que eu vou identificar aqui na cor azul, Na cor azul.
2, figura 2, beleza? Eu vou ter um semicírculo que eu vou identificar aqui na cor verde, né? Vou identificar aqui, ó, o semicírculo na cor verde, certo? Que eu vou chamar de área 3, né? Ou figura 3. Beleza? E por último, o círculo, né? Que eu vou subtrair da soma, na verdade, né? Da figura 1 e 3, que na verdade é da soma total da área, né? Então eu vou subtrair esse círculo da área total do triângulo, do retângulo e do semicírculo, né? Então para identificar esse círculo eu vou marcar aqui, ó, na cor laranja, tá certo? É clarinho, mas dá pra gente ver aqui, né? Vou subtrair o círculo da figura total. Vou chamar aqui de 4. Beleza, pessoal? Então temos aí, ó, a composição dessa figura plana, né, a partir de um retângulo, de um triângulo, de um semicírculo e de um círculo, né, que eu vou subtrair da figura total. Beleza? Então vamos ver como é que eu faço para calcular o centroide, né? Ou seja, a coordenada x e y do centroide dessa figura, né? Então vamos determinar, ó, x barra, que vai ser igual, né? De acordo com a definição, para uma figura composta a gente tem somatório de x barra, né, multiplicado por a dividido pelo somatório de a, né? Ou seja, o centroide da figura multiplicada pela área dela, né? Então aqui a gente tem um somatório de um produto, né, do centroide da figura pela área dela dividido pela área total, né? Esse produto aqui, ó, de comprimento pela área, né? Ou seja, a multiplicação, né, do centroide da figura pela respectiva área, né? Os livros chamam de momento de primeira ordem da área, né? Ou primeiro momento de área, tá certo? Por quê? É uma espécie de momento de área, né? Um comprimento que multiplica a área, né? Então, esse produto aqui, os autores dos livros chamam de momento de primeira ordem de área ou primeiro momento de área, tá certo? Só a título de informação, que esse termo é bastante comum, né? E que até inclusive vai aparecer uma equaçãozinha aí quando vocês forem estudar resistência, né? Vai aparecer uma equação exatamente, né? Que ela vem dessa definição de primeiro momento de área, né? O momento de primeira ordem da área, que muitos chamam esse produto aqui de Q, né? Ele vai aparecer numa equaçãozinha de tensão de cisalhamento devido ao cisalhamento transversal em viga, né? Só a título de informação aí para vocês ficarem cientes, né? E caso vocês encontrem esse termo, né, de momento de primeira ordem de área ou primeiro momento de área, não achem estranho, né? Isso é só esse primeiro momento de área representa exatamente esse produto aqui, né, de um comprimento ou do centroide pela respectiva área, tá certo? Então aqui temos a definição, né, para determinar o x barra, né, e o y barra é determinado de maneira equivalente, né? Só que em vez de a coordenada x do centroide de cada área, a gente vai utilizar a coordenada y, né? Então vai ser y barra, que multiplica a, dividido pela área total, né? O somatório de a, tá certo? Então dessa maneira, ó, vamos ter o que? Uma coordenada x, né? Uma coordenada x. Então aqui está o eixo y, né? Então vamos ter um x barra aqui, ó, vai estar mais ou menos por aqui, né? Vamos considerar que está mais ou menos por aqui, ó, certo? Então aqui vai ser a coordenada x do centroide, né? E a coordenada y vai partir do eixo x, né? Então aqui vai ser o x barra da figura, né? O x barra e o y barra, né? Vou considerar mais ou menos que, pelo que a gente observa aqui, esteja mais ou menos por aqui.
sei lá, essa figura ela vai ter um centroide. Na verdade eu vou só alongar um pouco mais aqui, né? Para não ficar também muito esquisito, né? Eu só vou saber de fato o valor quando eu calcular, né? Mas só para melhorar aqui a representação, né? Eu vou ter mais ou menos, ó, um centroide por aqui, x barra, né? E aqui o y barra, né? Então o centroide, ó, dessa figura, vou considerar que ele esteja mais ou menos por aqui, né? Só vou saber de fato quando eu calcular, né? Então aqui é o x barra e aqui o y barra. X barra sempre em relação a y, e y barra sempre em relação a x, né? Beleza, pessoal? Então vamos analisar figura por figura, né? Determinar o centroide de cada figura, ou seja, a coordenada x e a coordenada y, né? A respectiva área, né? E depois fazer uma análise, né? Considerando todas as áreas, ou seja, calcular o primeiro momento de área, né? O momento de primeira ordem de área, né? Tanto para x como para y, e assim como a área total, né? Depois dividir o momento de primeira ordem de área pela área total e encontrar a coordenada x e a coordenada y do centroide, beleza? Então vamos lá. Solução, né? A gente tem essa figura, como eu comentei, né? Então ela é composta, né? Ela é igual à soma, né? De um retângulo. Então temos aqui o retângulo, ó, como está representado aqui na figura, e já a identificação, né? Do x barra e y barra do retângulo, certo? Então, como é uma figura simétrica, né? Em relação aos dois eixos aqui ortogonais que cortam essa figura, né? Então temos que o x barra vai ser igual, ele vai ter o que? Um comprimento, né? De 80 por 120, então o x barra está localizado aqui em 40 e o y barra em 60, né? Porque 60 é a metade de 120 e 40 é a metade de 80, tá certo? Então é igual ao retângulo mais o triângulo, né? O triângulo, ó, percebam que aqui a gente tem um triângulo retângulo, né? É um triângulo retângulo. Então o centroide do triângulo retângulo, ó, né? Vai ser o que? Um terço de cada cateto aqui em relação ao outro, né? Então, por exemplo, ó, essa coordenada x barra aqui do centroide, né? Ela é o que? Um terço da altura, né? Ou se a gente considerar aqui, não, vamos considerar aqui, por exemplo, a base, né? Base, aqui, ó, base, e aqui a altura, né? Base e altura. Então o x barra aqui vai ser o que? Um terço da base, né? Em relação ao outro cateto, né? Como eu mostrei naquela tabelinha. Então, se a base aqui tem um comprimento de 120, um terço é 40, né? E aqui, ó, essa outra coordenada do centroide, né? O y barra, ela vai ser um terço da altura em relação à base, né? Então eu vou ter um terço e um terço, né? Como a altura aqui, ó, como eu representei por h, né? É 60, um terço é o que? 20, né? E aí, como a coordenada do centroide, né? Então vai ser o que? 40 positivo e 20 negativo. Por quê? Porque está na parte negativa de y, né? Ou seja, está abaixo de x. Beleza? Então temos o x barra e o y barra do retângulo, x barra e y barra do triângulo, né? Agora temos o semicírculo, né? Então no semicírculo, o que é que a gente tem, ó? Daquela tabelinha, né? A gente observa o seguinte: o centroide de um semicírculo, ó, em relação à parte reta, né? É igual a 4r dividido por 3π, né? Quanto é que vale o r? Ó? Tá aqui representado na figura, né? O r vale 60 milímetros. Então, o centroide aqui, né? A coordenada y do centroide
a coordenada y do centroide vai ser quanto? Ó? Vai ser 4r dividido por 3π, né? Que eu vou determinar esse y barra aqui, ó, só da figura, né? Y barra, eu vou marcar uma estrelinha aqui. Só que eu vou ter que somar com 80, né? Porque o semicírculo só começa, né, a partir de 80 milímetros, ou seja, ele está localizado aqui numa posição de 80 milímetros, né, de coordenada y. Então, mais a equação de 4r dividido por 3π, né? A localização do centroide de um semicírculo de acordo com a tabelinha. Tá certo? Então, temos 80, né, que é a distância aqui, ó, para começar a parte reta, mais 4r dividido por 3π da equação para localizar o centroide de um semicírculo. Beleza? Então, 80 mais 4r dividido por 3π dá 105,46 milímetros. Tá certo? 4r dividido por 3π dá 25,46. Beleza? E a coordenada x, ó, percebam que o semicírculo ele é simétrico aqui, ó, em relação a esse eixo que vai cortar aqui, ó, o centro, a metade do semicírculo, né? Então ele é simétrico aqui, ó, em relação a esse eixo, né? Então esse eixo de simetria aqui, que corta o semicírculo, né? Ele está localizado onde? Se esse comprimento total é 120, né? Ó, duas vezes o raio de 60 é 120, então metade vale quanto? 60, né? Então isso aqui é o eixo de simetria da figura do semicírculo. Então se o comprimento total é 120, né? Metade vai ser o que? 60. Então aqui eu tenho a coordenada y do centroide e aqui a coordenada x, né? Aqui a coordenada x do centroide do semicírculo, né? Então tá x barra igual a 60 e o y barra igual a 105,46. Beleza, pessoal? Então é bem simples, né? Percebam que eu estou utilizando aquelas equações que eu forneci a partir do livro, né? Da tabela do livro. E a gente só é pegar ali aquelas equações e substituir, né, os valores para identificar os centroides de cada figura. Quem tiver alguma dúvida, podem deixar aí no fórum de dúvidas da turma ou enviar algum e-mail que eu vou responder a dúvida, né? Mas acredito que tenha ficado bem claro aí para vocês, tendo em vista que eu detalhei bastante essa análise, né, tanto do problema como da utilização da tabela das figuras, né, para a determinação dos centroides de cada área, né, das figuras usuais, dos triângulos, dos retângulos, do semicírculo, do círculo, entre outras formas, certo? Então aqui 60 e o semicírculo, né, em relação a parte reta aqui é 4r dividido por 3π, só que ele está localizado, essa parte reta, a 80 milímetros do eixo x, então eu tenho que somar, né? E por último, ó, a área, né, eu vou ter um retângulo mais um triângulo mais um semicírculo e vou ter que subtrair um círculo, né? Então o círculo vai ter um centroide no centro do círculo, né? E esse centro está localizado onde, né? Podem perceber o seguinte, ó, aqui é 120, então o círculo está localizado bem no meio. Então eu vou ter uma distância de 60 em relação a y, né? Ou seja, aqui é o x barra. E a uma altura, ó, esse centro, né, está localizado aqui em relação ao eixo x, né? A uma distância, uma coordenada y de 80 milímetros. Então aqui eu vou ter o x barra e aqui, ó, o y barra. Beleza? Então, já identificamos aqui, ó, o x barra e y barra de todas as figuras, né? Então, eu vou somar retângulo com triângulo com semicírculo e vou subtrair o círculo. Beleza, pessoal? Então, vamos lá, ó. Eu sugiro, né, utilizar a mesma abordagem do livro, né? O livro, ele para fazer os cálculos, né? Já que a gente trabalha com somatórios e produtos, né, de centroide por área, ou seja, de comprimento por área, né, para a gente determinar o momento de primeira ordem da área,
eu sugiro que vocês construam uma tabelinha, né, que é a que o livro utiliza, né, porque aí fica bem simples de fazer as contas e fica mais difícil de errar, tá certo? Então, essa figura, como eu já comentei, ela é igual, né, a composição de outras figuras, né? Então, aqui vocês vão construir uma tabelinha, ó, que identifica o componente, né, a figura, a área da figura, o centroide, né, ou seja, a coordenada x e y dessa figura ou da área dela, né, o produto, né, seja o produto tanto da coordenada x pela área como da coordenada y pela área, né? E aí no final a gente vai somar o que? As áreas e os produtos, né? Ou seja, a gente vai determinar o momento de primeira ordem da área a partir do somatório dos produtos, né? Das coordenadas do centroide pela respectiva área de cada figura, tá certo? Então, essa figura plana, ela é composta, né, por um retângulo. Então, o retângulo está identificado aí, né? A área do retângulo, ó, já o cálculo em milímetros. Então, vou voltar aqui só para comentar outra coisa também, né? Ó. Se eu utilizar todas as unidades em milímetros, eu vou ter a resposta em milímetros, né? Se eu utilizar em metro, eu vou ter a resposta em metro. Por quê? Porque aqui, ó, o x barra, né, o x barra vai ser igual somatório, né, de x barra vezes a área dividido pela área total, né? E o y barra vai ser igual ao somatório de y barra vezes a área dividido pela área total, né? Então, ó, o que é que a gente tem aqui, né? Comprimento vezes área, né? Então aqui eu vou ter uma unidade de comprimento ao cubo, né? Dividido por comprimento ao quadrado, né? Dividido por área, eu vou ter unidade de comprimento. Então aqui eu vou ter, por exemplo, ó, milímetro por milímetro ao quadrado, né? Multiplicação, eu vou ter milímetro ao cubo, dividido por milímetro ao quadrado, eu vou ter a resposta em milímetros, tá certo? Então, utilizando todas as unidades em milímetro, vocês vão ter a resposta em milímetro. Se utilizar em metro, obviamente vocês vão ter a resposta em metro, né? E aí, ó, como eu estou utilizando o exemplo do livro, né, ele utiliza as unidades em milímetros, então a resposta do centroide vai ser em milímetro, tá certo? Então, a primeira figura, um retângulo, né? A área do retângulo, ó, base vezes altura, né? Então, base 120 vezes altura 80, né? E aí a área é 9,6 vezes 10 ao cubo milímetro ao quadrado. X barra 60, y barra 40, né? Como eu já comentei no slide anterior. E o produto, ó, x barra A e o produto y barra A dá 576 vezes 10 à terceira e 384 vezes 10 à terceira, respectivamente, né, na unidade de milímetro ao cubo, beleza? Mais o triângulo, né, então representa aqui a figura do triângulo, né? A área, base vezes altura, base vezes altura dividido por 2, né? A área do triângulo é BH dividido por 2, né? Base vezes altura dividido por 2. Então, 120, né? 120 vezes 60 dividido por 2, que dá 3,6 vezes 10 à terceira milímetro ao quadrado, né? Milímetros quadrados. Centroide, né? X barra 40, Y barra, aqui, ó, por estar na parte negativa de Y, né? Ou seja, abaixo de X, do eixo X, então a coordenada Y é menos 120, menos 20, né? E aí o produto vai ser o que? 40 vezes 3,6 vezes 10 ao cubo e menos 20 vezes 3,6 vezes 10 ao cubo, que dá esses dois valores aqui, né? Mais o semicírculo. O semicírculo vai ser o que? Πr ao quadrado dividido por 2, né? A área. Então vocês vão encontrar esse valor. X barra 60, Y barra 105,46, né? E aí, calculando o produto, ó, X barra vezes A, Y barra vezes A, vocês vão encontrar esses dois valores aqui, respectivamente. Tá certo, pessoal? Então, quem tiver alguma dúvida, eu vou só voltar aqui para mostrar, né? Eu já expliquei aqui, ó,
esses valores de x barra e y barra, né? Para o retângulo, triângulo, semicírculo e círculo, né? Então já estou substituindo aí. Quem tiver alguma dúvida é só voltar um pouquinho na aula que eu comento isso aí, né? Certo? Então parei aqui no semicírculo, né? E por último o círculo, né? Então eu vou subtrair um círculo, né? Então vamos ter, ó, a área, como é uma subtração de área, né? Eu vou ter aqui, ó, uma área negativa, né? Então vai ser menos πr ao quadrado, né? Menos πr ao quadrado, que vai dar menos 5,027 vezes 10 ao cubo milímetros quadrados, né? Tá certo, pessoal? Como é uma subtração de área, a área vai ter que ser negativa. Entretanto, ó, como as coordenadas, né, do centroide dessa área negativa, elas são positivas, então a coordenada x barra e y barra, ela é negativa, ela é positiva, né? Perdão. A área é negativa, né? A área é negativa porque é uma subtração de área, entretanto, as coordenadas x barra e y barra são positivas. Por quê? Porque a área está localizada aqui, né, acima de x e do lado direito de y, né? Ou seja, apresenta coordenadas positivas para o centroide da área do círculo, né? Então, essas coordenadas vão ser positivas, né? X barra e y barra, como eu já mostrei anteriormente. Fiquem atentos a isso aí, tá certo, pessoal? Se a coordenada é positiva e se a coordenada do centroide de cada figura é negativa, né? Por quê? Porque isso aí vai interferir no resultado, né? E se a área é positiva, vai ter uma contribuição positiva ou se vai ter uma contribuição negativa, né? Se for furo, se for uma ausência de material ali, né? A contribuição vai ser negativa, tá certo? Então, cuidado aí para não se confundir, tá certo? Observem bem as coordenadas aí, se são positivas ou se são negativas, né? Assim como as áreas, se são positivas ou se são negativas, tá certo? Então, como a área é negativa e as coordenadas são positivas, né? O produto, né? X barra A e Y barra A vão ser... os produtos vão ser negativos, né? Enquanto que para esse outro caso aqui, só o produto de Y barra A vai ser negativo, porque a área é positiva e o Y barra é negativo. Beleza, pessoal? Então, não esqueçam disso, ó, levar em consideração o sinal das coordenadas e das áreas, né? E aí, o que é que eu faço? Para determinar o centroide, né? O centroide, ele vai ser o que? O somatório, né? De x barra A, do produto de x barra A, né? Dividido pela área total, certo? Então, aqui eu vou traçar a última linha, né? O somatório de A, que vai ser retângulo mais triângulo mais semicírculo menos círculo. Então, eu vou ter essa área total. E aqui, ó, o cálculo, né, do momento de primeira ordem da área, ou seja, do somatório dos produtos, né, de x barra A e de y barra A, né? Então, o primeiro momento de área em relação a x, né, e o primeiro momento de área em relação a y. Então, esse produto aqui, ó, vai ser o que? A soma, né, do retângulo com triângulo com semicírculo menos o círculo, isso aqui para o caso de x, né? E para o caso de y vai ser o retângulo menos o triângulo, porque a coordenada y do centroide do triângulo ela é negativa, né? Então o produto aqui y barra A vai ser negativo. Então vai ser retângulo menos triângulo, produto, né? Mais semicírculo menos círculo, porque a área é negativa. Então vamos ter esses somatórios aqui, ó. Somatório da área, a área total da figura, né? E o momento em primeira ordem de área, né? Em relação a x, o QX. E aqui em relação a y, ou que leva em consideração a coordenada y do centroide, né? Tá certo? Então vamos ter aqui, ó, os cálculos, né, de todos os somatórios. Agora eu vou só dividir, ó, QX dividido por A, eu vou ter a coordenada x do centroide. QY dividido por A total, né, eu vou ter a coordenada y do centroide. Beleza? Então, ó, a partir da tabela, eu encontro os seguintes valores, ó. X barra vai ser igual a somatório de x barra A dividido pela área total, né? Ou seja, o somatório de área.
que vai ser igual a 757,7 vezes 10 ao cubo, né? Dividido pela área total, 13,828 vezes 10 ao cubo, né? Então o x barra vai ser igual, fazendo as contas aí, vocês vão encontrar os seguintes valores, ó. O seguinte valor, né? Vocês vão encontrar que o x barra é igual a 54,8 milímetros, certo? E o y barra, né? O y barra vai ser igual a y barra vai ser igual ao somatório de y barra a dividido pela área total, né? Então vai ser o somatório de y barra a vai ser 506,2 vezes 10 ao cubo, né? Dividido pela área total, 13,828 vezes 10 ao cubo, né? Então o y barra vai ser igual a 36,6 milímetros, certo? Então, a partir dessa tabelinha, ó, vocês percebem que fica bem simples, né, de a gente calcular o centroide, né? Ou seja, as coordenadas x e y do centro geométrico da figura, né? Então vou voltar aqui, ó, deu 54, né, 0,8 e 36,6. Então vocês percebem o seguinte, ó, que o centroide, né, a coordenada x está mais próximo aqui do eixo y, né, tendo em vista que esse comprimento aqui é 120. Então vou voltar aqui para aquela primeira figurinha inicial que eu já tinha mostrado, né? Eu já tinha feito um desenho confirmando aqui, né? Então o x barra ele está mais próximo do eixo y. Então o x barra deu igual a 54,8, né? E o y barra, ó, está aqui abaixo, né, desse círculo, né? Porque o y barra deu 36,6, né? Se aqui é 80 e aqui é 40, né, significa que esse comprimento aqui, ó, né, do eixo x até essa parte aqui, esse comprimento aqui ele vale 40, né? Então está abaixo dessa circunferência. Então esse é o centroide da figura, né? 54,8 para x e 36,6 para y. Beleza? Mais próximo de y e mais próximo de x, né? Tá certo, pessoal? Então não tem mistério. Para a figura composta, né? Para vocês não terem dificuldade para analisar, né? É só compor a figura pela soma de outras figuras mais simples, né? Como eu fiz. E construir essa tabelinha, porque aí fica mais difícil de vocês errarem, né? Lembrando que fiquem atentos sempre ao cálculo aqui dessas áreas, né? E das coordenadas de cada figura, né? Levando em consideração sempre o sinal de maneira adequada, né? Se for uma área positiva ou se for uma área negativa, né? Vocês têm que levar em consideração o sinal, assim como o sinal das coordenadas do centroide. Tá certo, pessoal? Dúvidas? Qualquer coisa, fala lá no fórum. Muito obrigado e até a próxima aula.